Senhor presidente, senador João Capiberibe, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero parabenizá-lo pela iniciativa, juntamente com outros senadores e senadoras, de propor essa sessão solene aqui hoje. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o senador Pedro Simon, a deputada federal Janete Capiberibe, cumprimentar também o vereador Valdir Pires, vereador de Salvador da Bahia. É um prazer tê-lo aqui. O jornalista, o senhor José Maria Rabelo, pela presença aqui hoje. Também do especialista no golpe de 64, o senhor Luiz Cláudio Cunha, pela presença. E também do Marcos Magalhães, consultor legislativo do Senado Federal. Quero também cumprimentar os demais senadores aqui presentes, senadora, e demais convidados que fazem parte desta sessão solene. Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para relembrar, e para alguns descomemorar, os 50 anos do golpe militar no Brasil, no momento em que a sociedade brasileira retoma um forte debate sobre o tema. Desde já esclareço que farei essa discussão sob o viés dos direitos humanos, sem deixar de lado aspectos políticos e históricos que envolvem o assunto, procurando apontar os desafios que ainda temos para que possamos consolidar a democracia em nosso país. De início, considero fundamental rebater a ideia, ainda hoje muito propagada, principalmente pelas forças políticas conservadoras, de que o golpe de março e abril de 1964 foi o início de um movimento revolucionário, ou de que a ditadura militar foi uma revolução, entre aspas. Não é verdade que o golpe tivesse caráter revolucionário. É falsa essa afirmação. O movimento militar que derrubou o governo legítimo, eleito por sufrágio popular e constitucional do presidente João Goulart, que calou a democracia, que adotou o terrorismo de Estado como linha de governo e que ensanguentou e humilhou a nossa pátria por 2 longas décadas, nada tinha de revolucionário. Era antes contra-revolucionário, reacionário e retrógrado. O fato é que o golpe foi perpetrado para atender aos interesses de grupos empresariais nacionais e estrangeiros que se articularam com altos oficiais das Forças Armadas para conspirar em entidades de fachada como IPES e BAD e que, para tanto, receberam apoio ostensivo dos Estados Unidos. O golpe se fez contra os movimentos sociais, contra a classe trabalhadora brasileira, contra as reformas de base que o governo pretendia implantar para transformar, ainda que dentro dos marcos do sistema capitalista, a triste realidade de nosso país naquele momento histórico. O próprio general Ernesto Geisel, um dos ditadores que infelicitaram o nosso país, reconheceu, em entrevista concedida nos anos 90, que não houve uma revolução. Disse ele: nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra e não por alguma coisa. Importante frisar que o golpe impetrado contra o governo progressista de João Goulart, o nosso presidente Jango, democraticamente eleito, com o intuito de derrotar a corrupção, a baderna e o suposto avanço do comunismo no Brasil, foi obra de militares articulados com setores privilegiados da sociedade brasileira. Grandes empresários, grande mídia, latifundiários e executivos de multinacionais. Esses setores tinham pavor da disposição de Jango de realizar quaisquer mudanças estruturais na sociedade brasileira, a exemplo das reformas de base por ele propostas no histórico discurso realizado no dia 13 de março de 64, na Central do Brasil, que infelizmente serviu de estopim e pretexto para a derrubada de seu governo. O golpe no discurso dos militares tinha o objetivo de colocar ordem no país.
Eles justificavam as violações de direitos humanos como necessárias para fazer o Brasil avançar. Mas tudo o que conseguiram produzir foi um curto período de desenvolvimentismo conservador. Na verdade, tivemos 2 décadas de atraso em todos os aspectos da vida brasileira, com expressiva interrupção do avanço intelectual, social e econômico. Tivemos o fim da estabilidade do emprego, intervenções em sindicatos, arroxo salarial, concentração de renda e aumento da desigualdade. A agenda do desenvolvimentismo conservador foi imposta à sociedade brasileira por meio da violência e do terrorismo de Estado. Sindicalistas e militantes de esquerda foram presos, torturados e mortos. A ditadura militar endureceu a repressão a partir do ato institucional número 5, em resposta às mobilizações estudantis e às guerrilhas armadas. Estas últimas foram brutalmente desmanteladas por órgãos das Forças Armadas encarregados da repressão política, como OBAN, CISA, Cinemar e DOI-CODE, por meio de detenções ilegais, torturas sistemáticas e covardes execuções de prisioneiros políticos. O terrorismo de Estado é exatamente a disposição dos governantes que o exercem de, ao lidar com seus oponentes, ignorar qualquer limite de natureza legal ou ética. O sociólogo e cientista chileno Tomás Moulian, em obra sobre a ditadura de Pinochet, observa que o terrorismo de Estado se caracteriza pelo uso da violência física, sem qualquer freio, sem qualquer preocupação de ordem política ou moral, atendo-se unicamente ao cálculo, às finalidades da ação. Terror é a capacidade que tem um Estado de atuar sobre os corpos dos cidadãos sem ter que reconhecer limites na intensidade das intervenções ou dos danos e sem ter que enfrentar efetivas regulações na determinação dos castigos ou proibições, diz ainda Moulin. Historicamente, a tortura sempre esteve presente na atividade das polícias brasileiras, cujo método usual de interrogar os presos comuns era, e absurdamente ainda é em muitos locais, conforme temos apurado pela Comissão de Direitos Humanos, o espancamento. No Estado Novo e na ditadura militar, a classe média também passou a ser alvo desse tipo de crime, quando presos políticos passaram a ser as principais vítimas. Até então, as principais vítimas de tortura, os pendurados nos assim chamados paus de arara, os submetidos a choques elétricos, afogamentos e pancadas, eram os negros, os pobres em geral, os presos comuns. As denúncias de prática de torturas contra pessoas da classe média deram maior visibilidade a esse crime cometido por agentes do Estado e levaram os setores democráticos da sociedade a se mobilizarem contra ela. Mas a tortura continua sendo amplamente praticada nas delegacias e presídios, vitimando principalmente gente pobre. Os níveis epidêmicos de violência e homicídios na sociedade brasileira, associados à violência policial, aos grupos de extermínio e à manutenção das práticas de tortura em delegacias, presídios e quartéis, e até em locais públicos, embora estejamos em plena democracia formal, são, sem dúvida alguma, legados desse período sombrio de nossa história. A impunidade dos autores materiais e intelectuais dos crimes cometidos durante a ditadura militar abriu precedentes e reforça esse estado de coisas. Enquanto não fizermos justiça, enquanto os torturadores não forem punidos exemplarmente, bem como os mandantes, os apoiadores e financiadores desses bárbaros crimes de lesa humanidade, não teremos aplainado o caminho para o avanço pleno da democracia.
A equivocada decisão do Supremo Tribunal Federal, já em 2010, de manter a anistia para os torturadores, estupradores e assassinos de presos políticos, por considerar que essas violações eram crimes conexos aos delitos políticos, estendendo a lei de anistia a agentes de Estado que praticaram essas atrocidades, foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pertencente à Organização dos Estados Americanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos sentenciou o Brasil, no mesmo ano, a declarar a nulidade da lei da anistia, pois considera que não é válida qualquer anistia autoconcedida por quem praticou as atrocidades objeto de tal lei. E que é preciso punir os agentes do Estado, militares e civis, que cometeram graves violações de direitos humanos entre os anos de 1964 e 1985. A clamorosa e inaceitável decisão do STF e a consequente manutenção da impunidade só reforça a posição que já venho defendendo de que é urgente e necessário rever a atual lei de anistia para que o Brasil possa efetivamente consolidar sua jovem democracia. Nesse sentido, reforço o pedido aos colegas congressistas para que aproveitemos o momento para aprovarmos com a celeridade que o tema requer o projeto de lei 573 de 2011 da deputada Luísa Erundina e projeto de igual teor do senador Randolfo Rodrigues, que altera a lei da anistia. Poderíamos seguir o exemplo da nossa vizinha Argentina, onde até generais têm sido condenados a longas penas ou até mesmo a prisão perpétua. Não podemos resumir a necessidade de se fazer justiça com o revanchismo. Infelizmente, a tortura não é o único legado da ditadura. Ainda persistem diversos outros aspectos do autoritarismo de Estado, a exemplo da violência policial, das chacinas que vitimam a cada ano centenas de jovens negros e pobres, das periferias e favelas, do número alarmante de homicídios que ainda se registra em nosso país, das inúmeras violações de direitos humanos. Por isso, reforço a necessidade de aprovarmos outras proposições de leis que tramitam no Congresso com vistas a pôr fim a dois outros legados ditatoriais na sociedade brasileira. A primeira delas é a PEC 51 de 2013, de autoria do senador Lindenberg Farias, que prevê uma profunda reformulação do atual modelo de polícia brasileiro com a desmilitarização e a unificação das polícias militar e civil. A outra é o projeto de lei 4471 de 2012, do deputado federal Paulo Teixeira, que altera o Código de Processo Penal e prevê a investigação das mortes e lesões corporais cometidas por policiais durante o trabalho, colocar fim aos autos de resistência ou resistência seguida de morte, que atualmente sequer são investigados. Tenho certeza, senhores senadores e senhoras senadoras, deputados e deputadas aqui presentes, de que a aprovação dessas iniciativas de lei irá contribuir em muito para a superação de um Estado autoritário ainda persistente em nosso país, fruto de uma transição conservadora para a democracia. Precisamos democratizar nossas Forças Armadas. Para que se dissociem da mentalidade ditatorial, as Forças Armadas têm de passar por um profundo processo de reformas estruturais, a começar pelo currículo das escolas militares. Os militares devem servir à sociedade, nos termos da Constituição. Não podem ser os tutores da sociedade. Por isso é preciso que peçam desculpas ao país pelas atrocidades cometidas durante a ditadura militar. As Forças Armadas são fundamentais para proteger nossas fronteiras e garantir a defesa do país, da sua população e das suas riquezas contra eventuais agressões externas. Não podem espionar ou perseguir movimentos sociais, nem ter o povo brasileiro como inimigo. As Forças Armadas devem ser sérias, democráticas e respeitadoras da vontade popular soberana. Não haverá consolidação da democracia sem que
o país passe a limpo esse passado sombrio. É necessário conhecer a versão daqueles que tiveram a coragem e a dignidade de se opor aos desmandos de quem detinha o poder a ferro e fogo. É preciso que a verdade se torne amplamente pública. O Brasil precisa cultivar a memória daqueles mortos e desaparecidos políticos que dedicaram a sua juventude e sua vida para que hoje tivéssemos a possibilidade de construir e consolidar a democracia com justiça social, ao mesmo tempo em que não podemos permitir que quem matou, estuprou e torturou continue sendo homenageado nesse país, com nomes de escolas, pontes e instalações públicas. Foi com esta finalidade que apresentei projeto destinado a renomear uma ala do Senado Federal, ala que hoje tem o nome de Filinto Miller, que ostenta o nome de um conhecido torturador. Avançar na democracia pressupõe o direito de conhecer esse passado, para que ele não seja esquecido e negligenciado, e para que a sociedade brasileira tenha ciência dos fatos e evite a repetição dos erros cometidos. Por isso é fundamental a construção de museus e monumentos que mantenham viva a memória dos locais que se tornaram símbolos da repressão. E aqui destaco o papel das comissões da verdade, que têm trazido à tona informações extremamente relevantes sobre as arbitrariedades e atrocidades cometidas nesse período, fundamentais para que se lancem novas luzes para as histórias paradigmáticas que definam o perfil da repressão política e ofereçam avanços para o esclarecimento de circunstâncias obscuras envolvendo torturas, mortes e desaparecimentos forçados. Como exemplo, cito o depoimento do coronel reformado Paulo Malhães, que atuou no DOI-CODE do Primeiro Exército, senhor presidente, à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e a jornais cariocas, que traz revelações contundentes sobre um dos casos mais emblemáticos desse período, o assassinato e posterior desaparecimento dos restos mortais do ex-deputado federal Rubens Paiva. Malhães relatou em detalhes os crimes cometidos pelo Exército na Casa da Morte em Petrópolis na década de 1970. O coronel confessou ter desenterrado e sumido com o corpo de Rubens Paiva, assassinado sob tortura em 1971. Ele também explicou como o DOI-CODE agia para que os corpos dos presos políticos, caso localizados, não fossem identificados, para que as vítimas não fossem reconhecidas, a arcada dentária e os dedos eram cortados. Em seguida, o corpo era embalado em saco impermeável e jogado no rio com pedras de peso calculado para evitar que descesse ao fundo ou flutuasse. Além disso, o ventre da vítima era cortado para impedir que o corpo inchasse e emergisse. Assim seguiria o curso do rio até desaparecer, diz matéria de O Globo, publicada na semana passada. E no dia 24 último, o coronel Malhães revelou o nome do autor do assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten, ocorrido em 1982, numa disputa interna do regime militar, que envolveu outro órgão sinistro do regime, o SNI, Serviço Nacional de Informações. Segundo o coronel Malhães, quem matou o jornalista foi outro coronel, Fred Perdigão, responsável pelo DOI-CODE do Primeiro Exército e por inúmeros assassinatos de presos políticos. Vale lembrar que esse mesmo oficial, Fred Perdigão, é denunciado pelo Ministério Público Federal como um dos mentores do gravíssimo atentado ao Rio Centro, realizado em 1981. São fatos estarrecedores, assombrosos, que mostram que o terrorismo de Estado, ao eliminar a democracia, ao conceder poder ilimitado aos agentes estatais, abre caminho para toda uma sorte de crimes sórdidos e de violações aos direitos humanos mais elementares. Ressalto a força e o espírito democrático dos meus conterrâneos capixabas, que nesta terça-feira, senhor presidente, amanhã, dia
dia 1º de abril, realiza um ato político, 50 anos de resistência ao golpe de 1964, na Praça Costa Pereira, às 17 horas. Ato de descomemoração com o Sindicato dos Jornalistas, as comissões da Memória e Verdade que atuam no Espírito Santo, manifestação que percorrerá 3 pontos emblemáticos na região da Costa Pereira. O meio da praça, a área tradicional de protestos populares, passará em frente ao prédio do antigo IAPI, onde funcionou a sede da Agência do Serviço Nacional de Informações, em Vitória. E, por fim, o encerramento em frente ao monumento alusivo aos desaparecidos políticos. Meu povo capixaba mostra que tem memória e segue com espírito democrático por um novo país. Diversas outras atividades, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas e convidados aqui hoje, foram realizadas no Estado do Espírito Santo nas últimas semanas, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, promovidas pelas comissões da Memória, Verdade e Justiça. Reitero a luta pelos direitos humanos como forma de consolidar nossa democracia a qualquer de todos nós empenho e determinação, para que possamos varrer a face autoritária do Estado a partir do combate permanente à tortura, ao desaparecimento forçado de suspeitos na democracia, à constituição de milícias, à morte de indígenas e camponeses, à repressão ao direito legítimo e constitucional de manifestação, entre tantas outras violações de direitos humanos ainda persistentes em nosso país. E, por fim, senhor presidente, concluo com uma frase que se eternizou como símbolo da luta pela memória, verdade e justiça. Para que nunca mais se esqueça, para que jamais aconteça. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de mencionar. Peço desculpas pelo tempo, mas acho que era oportuna essa minha fala na manhã de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora senadora Ana Rita, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.